Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast da semana. Os irmãos estão me vendo assim, todo gripado, né? Que tá frio aqui. Eu peguei o rotavírus. Aqui em casa a Denise estava com rotavírus. Ele está melhorando. A Ninês pegou o final de semana. E quando eu cheguei ontem da igreja, eu me senti mole. Eu estou com rotavírus, né? Eu estou tomando remédio. Hoje eu fui trabalhar um pedaço de manhã e voltei cedo. Estou tomando muito calafrio, febril, deu febre, estou tomando remédio direto, estômago, chegou da diarreia, mexe com o estômago, mexe com tudo. Eu acredito que até terça ou quarta-feira, até amanhã, até quarta-feira estou bem melhor. Em nome de Jesus. Os podcasts servem apenas como ajuda do material, né? Apenas, desculpa, não é desvalorizar, é importante. Muitos gostam, eu gosto de fazer, mesmo doente que eu estou, eu vim fazer podcast porque acredito ser importante. É claro que o sermão é você que vai preparar o pregador, a pregadora, que vai preparar, vai com certeza diante de Deus e da leitura da palavra do Senhor, vai transmitir a voz de Deus e aquilo que o Senhor deseja. Amém? Muito bem, estamos chegando na 17ª semana desse tema. Não desista, prossiga podcast semanal, né? Como a gente sempre apresenta aos irmãos, a presença, terminamos o mês de ontem foi o último dia do mês para os cultos da igreja, né? Como eu sempre digo, sobre a presença, a nossa meta é aquela linha azul e a vermelha é a EBFD e a cor preta é os cultos. Você veja que a gente está bem abaixo da meta, né? Precisamos melhorar a nossa meta, por isso que a gente sempre fala aqui a necessidade de você marcar a presença. Não deixe, não esqueça de marcar a sua presença. Temos repetidamente falado, só há crescimento quando há participação ativa e quando a gente produz para o reino, a obra cresce, eu cresço e nós crescemos juntos. Por isso que é importante participar dos cultos. Eu sei que alguns trabalham, alguns estudam, outros estão doentes. Nós temos, já mostrei para os irmãos, há 2 podcasts eu não mostro, tem um grupo da igreja que realmente desapareceu e a gente vai conversar, temos a consagração dia mês de setembro. E acredito que, falando com o consolidador, não vale a pena consagrar um pastor, uma pastora que não vem para o culto da igreja, não tem participação, se não é doença, se não é trabalho, não é impossibilidade, não há motivo nenhum a gente continuar apenas preenchendo número. Então eu gostaria que o consolidador pensasse. E você que vai ao culto, não deixe de marcar a sua presença, é fundamental. Aqui estão as programações da semana. Eu vou mandar isso aqui anexo, dia 4 no nosso Nefão, daqui a pouco. Se Deus quiser, hoje já está bom o Rotavírus, na sexta-feira. Vai ser na Casa Bela Festas. Aí no do mês mesmo, a igreja, as mulheres vão estar no, na mentoria do lar e nós não queremos atrapalhar. Eu daqui a pouco estou mandando o endereço para você. Então, dia 4, todos os pastores e pastoras e discípulos de profetas estão convidados a estarem lá na programação do Nefão. Nosso primeiro Nefão e todos os meses, se Deus nos permitir. O primeiro mês não conseguimos fazer, logo em pós-impacto. Estava começando a mentoria, não quis atrapalhar, não deu tempo para a gente organizar mais. Deus quiser, vamos estar juntos. É um momento especial, onde nós estaremos estudando, meditando a palavra e também estaremos conversando sobre alguns assuntos. Dia 19, 20, 18, 19 e 20, musical de Páscoa e a celebração da ceia do Senhor no domingo pela manhã, o culto da ressurreição. Então, dia 18 e 19, e parece-me que segunda-feira, dia 21 é feriado, o dia de Tiradentes. Vai emendar então sexta, alguns têm sexta, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. O trabalho, na maioria das pessoas, só volta na terça-feira, né?
no dia 21 e 27 de abril. De novo, outro momento de santa convocação, não tem oração semanal, só semana de jejum e de oração. Dia 25, a nossa reunião ministerial de pastores, se Deus nos permitir. Dia 26, eu vou acertar essas datas, se elas estão certas, é o encontro de Nefes, eu vou confirmar com os irmãos. E no dia 2 de novo de maio, voltamos para o nosso Nefão com o profeta. E depois, no dia 16, 17 e 18 de maio, temos também o seminário de casais. É um seminário de casais diferente. Vamos estar lhe comunicando. Essas são as nossas principais programações da semana. O Nefão, já falei, né? A Casa Bela Eventos, os irmãos acho que conhecem, já fizeram várias programações lá. Sexta-feira, 19h30, daqui a pouco eu estou mandando, oficializando o convite para o grande Nefão, que teremos no dia 4, Nefão dos pastores, pastoras e discípulos de profetas, né? Vai ter presença. O pastor que não pode ir, eu gostaria que me comunicasse, dizendo que não pode, estuda, trabalha, né? Eu gostaria de saber o motivo da sua ausência, da sua não participação nessa programação que é importante para nós, né? Já falamos ali, a programa que está dia 30 de 8, não, está errado isso aqui, dia 18, 19 e 20 é a nossa programação de Páscoa musical. O coral está ensaiando agora, hoje, quarta, durante o sábado também, musical O Salvador. Nós vamos estar imprimindo, o Ministério de Evangelismo vai estar também participando. E ao Ministério de Evangelismo precisa definir a programação do próximo evangelismo mês nas bases. Por favor, não esqueçam de definir a programação. Estou aguardando o Ministério de Evangelismo que foi criado para nos ajudar nessa programação maravilhosa. Nosso tema, nunca desista, prossiga, é o nosso tema da ministração ainda dessa semana. Eu não botei aqui, não apareceu aqui, eu acho que não apareceu, mas no próximo domingo nós começamos o tema voltado para a família, né? Então fique ligado. Eu não apareceu aqui, eu não botei, eu acho que apagou, não sei o que foi aconteceu. Depois eu vejo com os irmãos, amém? A ministração de terça-feira, desculpe, eu vou tentar falar pouco, estou com algumas dificuldades, por esse mesmo eu não vou deixar passar em branco. Nosso tema é aprenda a viver debaixo do Espírito Santo. Repito, na próximo domingo, próxima semana, nós começamos a falar sobre família, família diante do altar do Senhor, né? Mas ainda nessa semana estaremos falando sobre o tema geral, aprenda a viver debaixo do Espírito Santo. O texto bem conhecido de Gálatas, se você quiser ler mais versículos, pode ler, fica a critério do pregador. Diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Começo na introdução, a partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, começamos ou devemos viver debaixo do Espírito Santo de Deus. Claro, já ensinei aos irmãos, biblicamente, 19 de Atos, versículo 1 e 2, que nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente. Enchimento do Espírito Santo é outra coisa. Batismo do Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Depois temos outros momentos de crescimento, de transbordamento, de plenitude, de vida com o Espírito. É um outro. Estou falando nesta outra parte, não daqueles que receberam. Por isso que eu estou dizendo que quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começamos a viver debaixo do Espírito Santo. E Ele está sempre conosco para guiar os nossos passos, para dar testemunho, para nosso espírito testificar, como diz Paulo, com Ele, e para deixar-nos saber, conhecer, entender que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor pertence às nossas vidas. Esses são momentos, a experiência, a vida que nós desenvolvemos no momento que nós aceitamos a Jesus.
O Espírito Santo nos ilumina, o Espírito de Deus nos ilumina, ilumina o nosso entendimento. E quando necessário, ele confronta, ele nos corrige. Quando saímos da sua presença, quando deixamos de fazer a sua vontade, de imediato sentimos a intervenção daqueles que entregaram a vida verdadeira. Ele bota o texto de Gálatas 5, 16, 17, aí o pregador cabe ler depois ou não. A verdade é que não existe vida em Cristo sem a presença e o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Ele, o Espírito Santo, é a prova cabal da nossa verdadeira conversão. A presença do enchimento, não, a presença do Espírito Santo é a verdadeira prova que nós agora fomos conversos na pessoa de Jesus. Leia Romanos 8, 9, também outro texto que eu coloco. Quem tem o Espírito de Cristo é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso, preciso do Espírito de Deus na minha vida. Por isso é fundamental, é essencial eu e você termos a presença do Espírito Santo. Daí a necessidade constante de vivermos, está em letras garrafais, sob abaixo, no controle, na direção, no controle do Espírito Santo, para descobrirmos e experimentarmos a real direção e vontade de Deus. Só por meio, só através, só por meio do Espírito Santo nós experimentamos, descobrimos a direção correta de viver debaixo da vontade de Deus para a nossa vida. Nesse momento, nesse pensamento e ideia que estamos afirmando, a palavra do Senhor é clara em nos revelar verdades inexoráveis. O que são inexoráveis? Que não pode ser mudada. Verdades que não podem ser, não existe outra opção. Verdades inexoráveis de Deus e do seu Espírito Santo. Como cristão, quais são as verdades? Como cristão, o nosso desejo deve ser, sempre ser cheio do Espírito Santo. Volta Efésios 5:18. É mistério, é importante eu e você buscarmos a vida cheia do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo faz parte da nossa vida. Porque o Espírito Santo é de fato a vida de cada verdade. O Espírito Santo é de fato a vida, faz parte da vida de todo verdadeiro crente, salvo, liberto em Jesus. Pelo menos de acordo. E somente através dele, do Espírito Santo, é que temos acesso em oração à presença do Pai. Só por meio dele. Efésios, bota aqui 2:18, que nos diz, porque ele, ambos, temos acesso ao Pai. Por meio de quem? Por o mesmo Espírito Santo de Deus. Quando adoramos a Deus, é necessário que adoremos também o Espírito Santo da verdade. Ou estaremos adorando o Espírito Santo da verdade, segundo o texto de João 4:24. Na vida no Espírito Santo, ou a vida do Espírito Santo, não nos é facultativo. Facultativo não é obrigatório, impossível. Todos nós precisamos buscar desenvolver a vida do Espírito Santo. Não nos é facultativo, é obrigatório para um homem e uma mulher que conhecem a Jesus. Mais um imperativo de Deus na vida de todos os que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é ser dirigido, é ser controlado, é viver debaixo do Espírito Santo de Deus. Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, seu Espírito, a partir desse momento, vem morar dentro de nós. Quando nós entregamos, levantamos a mão, vamos à frente, ou sozinho em casa oramos, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo faz parte, vem morar em minha vida. Por isso, não acredite na história de que primeiro se recebe Jesus e depois se tem uma segunda bênção. Isso é impossível. Por isso que Paulo, perguntando
à cidade de Efésios, no capítulo 19 de Atos, versículo 1 e 2. Recebeste o Espírito Santo quando crente? É no momento que nós entregamos a vida para Jesus. Então, ele, o Espírito Santo, começa a trabalhar para transformar-nos, substituindo o nosso egoísmo, os nossos pensamentos maus, os nossos desejos, e nos tornando ou nos levando à semelhança de Jesus Cristo. Como é que eu pareço com Jesus? Como é que nós somos imitadores de Cristo? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. À medida que crescemos na graça, à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, nossos pensamentos, palavras, ações se tornam mais como a dos nossos Senhor Jesus Cristo do que outrora as nossas práticas. Por isso, quando o Espírito Santo está em nós, nós começamos é automático, é natural, é normal. Entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar na nossa vida e ele começa a trabalhar para sermos mais parecidos com Jesus. Por isso, a ordem é clara. Se vivermos pelo Espírito, andemos também. E aqui, pregador, tem muita gente dentro da igreja que não quer andar no Espírito. Tem muita gente que quer andar na carne. Aí eu deixo com você para aprofundar esse assunto. Eu preciso. Os que andam, os que vivem no Espírito, quer dizer, entregaram a vida verdadeiramente para Jesus, eles vão andar no Espírito Santo. Isto é que a palavra está dizendo. Isto significa o quê? Primeiro, preciso descobrir uma vida diante de Jesus. Eu vou descobrir e vou lutar para viver uma vida diante de Jesus e dos seus ensinamentos para a minha vida. Isto é, eu vou buscar o que Jesus nos ensina e vou tentar alinhar a minha vida à vida de Jesus, se eu quero viver no Espírito Santo. É impossível uma pessoa que entregou a vida verdadeiramente, não foi só à frente não, só não chorou não, verdadeiramente para Jesus, não buscar a vida. Então, primeira coisa. Segundo significado, preciso permitir que o Espírito Santo mude a minha vida atual para a vida que ele tem para mim. Isto é, quando eu buscar a vida de Jesus, eu vou encontrar uma série de dificuldades e barreiras na minha vida completamente diferente. E aí eu vou lutar, vou permitir, vou deixar, vou escutar, para que o Espírito Santo ele transforme a minha vida ou aquilo que ele tem para a minha vida. Terceiro, preciso aprender a desenvolver. Isso é vida, estou falando, significa vida com o Espírito. Preciso aprender a desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Não só na igreja, mas nos momentos a sós, na minha vida particular, seja em qualquer área da minha vida, eu vou buscar desenvolver esta vida, aprender a desenvolver o que é viver pelo Espírito Santo. Aí o pregador vai entrando no assunto. Quarto significado, preciso aprender a fazer o que o Espírito Santo sussurra em meu ouvido e em meu coração. Porque eu terei momentos de querer fazer as coisas da carne. Mas se eu te buscar a intimidade, desenvolver a vida do Espírito Santo, eu vou ouvir o sussurrar do Espírito. Mesmo que a minha vontade seja fazer outra coisa, eu vou obedecer à voz do Espírito Santo. Quinto significado, o que é viver e andar no Espírito Santo. Eu preciso desenvolver uma vida não só com o Espírito, mas uma vida cheia do Espírito Santo, para construir um crescimento, uma vida de crescimento permanente, duradouro, com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Por isso, não existe vida com Jesus sem a dependência permanente com o do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não existe. Ao mesmo tempo, preciso ter consciência de que a vida com o Espírito Santo é construída, é desenvolvida, não no instalar rapidamente de dedos, como alguns acabam mentindo. Vem aqui na frente que eu vou lá na tua cabeça e a tua vida mudará. Não, isso é mentira. Por isso a palavra descreve
Não extingai, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais, apagueis o Espírito Santo de Deus. Isto é, eu tenho que trabalhar permanentemente para que a chama do Espírito não venha a morrer. Lute, trabalhe pela vida do Espírito Santo. Lute para não permitir que a chama do Espírito Santo se apague em sua vida e você venha a morrer diante da presença maravilhosa de Deus na minha vida e na sua vida. Maravilha. Deus abençoe o pregador e a pregadora. Em nome de Jesus. Volto daqui a pouco para o podcast de quinta-feira.